Olá, alunos da EMEB Cândido Portinari, tudo bem com vocês? Aqui a professora Cláudia falando, eu espero que sim, que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, usando a máscara, álcool em gel, higienizando as mãos e saindo de casa somente quando necessário, porque a situação está complicada, os hospitais estão lotados. Então vamos, como diz meu pai, não dar sorte para o azar. Recadinho dado. Semana passada vocês assistiram o vídeo com a professora Renata falando das atividades de português, história e inglês. Essa semana nós vamos dar continuidade naquela atividade. Como assim, professora? Temos mais disciplinas ainda para estudar, tá certo? Então vamos lá. Tá? Agora deixa eu até colocar o óculos para ler melhor para vocês. Vamos trabalhar agora ciências, tá? Ciências. Atualmente, o desenvolvimento das vacinas se concentra em 4 diferentes tecnologias. Vacina de vírus inativado, ou vírus morto, ou atenuado, enfraquecido, que é a mesma coisa, que não nos faz mal, tá? Métodos tradicionais que utilizam o próprio vírus para estimular o corpo a produzir a resposta imunológica. Exemplo dessas vacinas são a vacina BCG, tríplice viral e da catapora. Professora, posso tomar? Deve, tá? No Brasil, qual que é a vacina que a gente toma? Quer dizer, quem pode tomar, usa esse método? A vacina do Butantan, é dessa daí. Fechou? Fechou. Vacinas de vetor viral utilizam outro vírus que é geneticamente modificado para produzir proteínas virais no corpo e provocar uma resposta imunológica sem causar doenças. Ou seja, eles vão pegar um outro vírus que não faz nenhum mal para o ser humano e vão colocar esse vírus dentro do vírus, vamos supor, do Covid, dentro desse que não nos faz mal, injetar na gente e o nosso corpo vai aprender a reconhecer. Quando o inimigo real chegar, nós não pegamos a doença, certo? Vacinas baseadas em proteínas utilizam uma proteína do vírus ou uma parte dela, ou ainda proteínas que imitam algo da estrutura do vírus como seu revestimento externo, para assim provocar uma resposta imunológica do corpo, tá certo? Ou seja, eles vão pegar uma partezinha, uma proteína que tem lá no vírus, vão dar uma mexida nessa proteína, colocar na gente, isso não vai nos fazer mal, são vacinas absolutamente seguras. E quando o inimigo real, que nesse caso, neste momento, é o Covid, chegar, o nosso corpo já estará a postos para defender a gente e a nossa vida e nós não vamos nos contaminar. E a última é a vacina de RNA e DNA. São vacinas que possuem RNA e DNA geneticamente modificados do vírus para gerar uma proteína. Esta, ao entrar em contato com o organismo, é capaz de produzir uma resposta imunológica de forma segura, tá? Professora, não entendi nada. O que é isso? Eles vão pegar uma parte do vírus do Covid, por exemplo, tá? Eu tô usando o Covid porque é o que temos para hoje, tá? Que é o vírus que está causando toda essa pandemia e todo esse sofrimento à humanidade. Então, o que vai acontecer? Eles vão pegar uma parte desse vírus que chama o DNA ou o RNA, que são partes muito minúsculas, microscópicas mesmo, e vão pegar e vão modificar e colocar no nosso organismo. Professor, eu vou pegar Covid? Não vai, não. Eu vou pegar outra doença? Não vai, não. Porque essa parte, ela vem enfraquecida. O nosso corpo vai aprender o seguinte: aham, então você é meu inimigo, eu vou ter de combater você. Então o nosso corpo vai ter tempo de aprender a lidar como combater esse vírus, tá certo? E quando o vírus real chegar, o nosso corpo já está tão preparado que ele chega, bate assim, tchau, querido, aqui nós não queremos você, tá certo? Mas continuando na vacina de RNA, isso engana o sistema de defesa do nosso corpo, como se fosse uma ameaça, gerando uma resposta imune. As vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna, elas utilizam esse tipo de tecnologia. E, aliás, a vacina da Pfizer foi aprovada pela Anvisa para ser aplicada na gente aqui quando, agora no mês de julho, elas começam a chegar no Brasil, as da Pfizer BioNTech, ou seja, é uma vacina tecnológica extremamente eficaz, extremamente segura e de altíssima qualidade, ou seja, pode tomar
que não vai te acontecer nada. Ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar lagartixa, ninguém vai virar calango e ninguém vai virar dinossauro, porque essa categoria eu quero pra mim, tá bom? Então, vamos lá. Em nosso país, foram autorizadas para uso emergencial apenas 2 lotes das vacinas Coronavac, que é aquela de vírus inativado, e a de Oxford, que é de vetor viral, que é a segunda. Então, nós temos a de vírus inativado, que é do Butantan, e a de Oxford Fiocruz, que é do vetor viral. Elas fazem mal? Muito pelo contrário, elas são a nossa salvação, tá certo? Portanto, quando chegarem a vez de vocês, tomem a vacina sem medo, tá? Aqui, vamos continuando. Não existem estudos de eficácia da vacina em crianças e adolescentes. As vacinas também não foram testadas em grupos específicos, como pacientes oncológicos com câncer, aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de abdômen, câncer, leucemia, nenhum tipo de tratamento de câncer foi feito, experimento com essas pessoas, tá? Por esse motivo, antes de tomar a vacina, procure seu médico para saber se é seguro para você. Se você for alérgico a algum componente dessa vacina, converse com seu médico. Fala, doutor, eu sou alérgico, por exemplo, a um dos componentes. Aí o seu médico vai te dizer. Se você já tem um histórico de alergia, ele vai falar, olha, você não pode tomar a Coronavac, mas você pode tomar a da AstraZeneca, a Fiocruz. Ah, você não pode tomar a da Fiocruz, mas você pode tomar a da Pfizer, tá? Ah, você não pode tomar a da Pfizer, mas você pode tomar a Coronavac. Então, o seu médico vai orientar você. Quando você for se vacinar, peça para o seu médico fazer uma cartinha, tá? No papel timbrado do posto, do convênio, falando, por favor, meu paciente só pode tomar a vacina XYZ por ser alérgico ao componente da outra vacina. Fechou? Beleza. Agora vocês vão responder para mim. Quais são os 4 tipos de tecnologia utilizados para a fabricação de vacinas? Vamos só dar uma recapitulada. Vírus inativado, vacinas de vetor viral, baseadas em proteínas, RNA ou DNA. Olha a dica que eu já dei para vocês. Cite o exemplo de uma vacina de vírus inativo. Coronavac Butantan, gente. Opa, certo? A vacina também da catapora. Quais foram as vacinas aprovadas no Brasil para uso emergencial? Essa é fácil, hein? Butantan, Coronavac Butantan, Fiocruz, AstraZeneca, Oxford. São só essas. É o que tem para hoje, pelo menos até hoje, tá? Em sua opinião, a medicina avançou no quesito da vacinação? Agora eu vou dar um spoiler, tá, gente? Sim, porque pensa que de 1700 foi quando apareceu a primeira vacina e só tinha um jeito, que foi a vacina da varíola, tá? E agora nós temos 4 tecnologias. Antigamente as vacinas demoravam anos e anos e anos para começar a sair um projeto, para começar a se pesquisar, para começar a testar. E hoje você tem vacinas que foram feitas em menos de um ano, porque graças à nossa tecnologia, aos computadores, ao avanço da medicina e ao conhecimento que hoje a tecnologia pode processar informações que no passado você demorava anos e hoje o computador consegue registrar assim, ó, no piscar de olhos. Então, vamos às atividades de matemática e geografia, tá? Os casos de Covid estão cada vez aumentando no Brasil, infelizmente. É muito triste. Sendo assim, se fizeram necessárias novas medidas de contenção para tentar barrar o aumento de casos no país. O aumento dos casos de Covid está muito complicado, gente, não está só localizado, agora é só no estado do Amazonas, agora é só no Rio Grande do Sul, não, agora pegou o país todo, tá bom? Esse mapa que vocês têm aí, ele foi tirado no dia 7 desse mês, no dia 7 de março, ou seja, do dia 7 para hoje, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 23, muita água rolou, muito dado modificou, mas vamos nos pautar no que nós temos aí. Observe o mapa nas cores indicadas nas regiões. Verde, região norte,
laranja, região nordeste, rosa, região sudeste, cinza, região sul e parece para mim um marronzinho, região centro-oeste, tá bom? Em qual região Paulo Freire nasceu? Depois, qual os 5 estados com mais números de morte até a data pesquisada? Vocês vão olhar no mapa, aqui o meu tá branquinho, mas o de vocês, se não me engano, está colorido, e vão procurar os 5 estados com maior número de mortes, infelizmente, tá certo? E vão escrever pra gente, olha, os 5 estados foram, por exemplo, só um exemplo, tá? São Paulo, Rio, Minas, enfim, vocês vão procurar e dar esse dado certinho pra gente. Aí vocês vão dizer pra gente, escreva onde teve o maior número de mortes até a data pesquisada, tá? É cruel? É, mas vocês vão fazer, tá? Aí vocês vão pegar e vão falar assim, some o número de mortos da região Nordeste. Professora, como que eu vou fazer isso? Região Nordeste composta por 9 estados. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Vocês vão olhar os dados destes estados que estão aqui, nessa bandinha aqui do mapa, e vão pegar e vão somar. Bahia, tantos, sinalzinho de mais. Pernambuco, tanto, sinalzinho de mais. E vai chegar no resultado. E vocês vão colocar pra gente. Fechou? Fechou. Tá? Continuando aqui, calcule a diferença de morte entre as regiões sul e sudeste do país. Aí é aquela continha de menos. Vocês vão ver qual região que tem mais mortes e colocar na primeira linha. E qual a região que tem menos mortes, coloca na segunda linha. Tracinho de menos, passa o traço, faz a conta. O resultado é a diferença de mortes da região sul para a região sudeste, tá certo? E sétimo, compare o número de mortes do estado do Amazonas e da Bahia e qual a diferença entre eles. Por exemplo, vamos supor que no estado do Amazonas está aqui, ó, 11.240 mortes e no estado da Bahia você tem 12.448. Então vamos seguir naquela regrinha. 12.448 menos 11.240 e é esse o resultado que vocês vão dar pra gente, certo? Espero que vocês se cuidem, que só saiam de casa estritamente necessário. Não se esqueçam que vamos ter um mega, entre aspas, feriado, mas que eu chamo de momento de reflexão, que é pra gente ficar em casa, cuidar da gente, cuidar dos nossos familiares, para que ninguém pegue Covid, tá? E não é só a questão do Covid, gente. Os hospitais estão tão lotados, estão tão abarrotados, que se você, por exemplo, estiver na rua, de moto, sofrer um acidente, não vai ter leito para você, porque tá lotado. Se você, Deus me livre e guarde, passa mal, tem um infarto, não tem leito para você. Se você, por exemplo, tô com apendicite, não tem, tá? E se às vezes você tiver esse leito, pode ser que você entre são e pegue Covid no hospital. Então vamos fazer de tudo para ficar em casa, nos cuidar e cuidar da nossa família. Porque hoje, mesmo aquela pessoa que tem um convênio médico, ela não tem garantia. Ah, professora, mas fulano tem convênio? O convênio do fulano é o melhor, dá direito nos melhores hospitais, o Einstein, o Sírio, Santa Catarina, né, hospitais top, ele vai para lá. Não vai não. Estão lotados, não tem mais vaga, tá? Se esses hospitais estão lotados e semana passada eles pediram leitos, 30 leitos para a Prefeitura de São Paulo, imagina quem precisa do SUS. Então, fica a dica. Hashtag fique em casa. Mas manda a resposta pra gente. Ficar em casa não significa que não vai fazer atividade, não. Um grande beijo e até a próxima.